A Josi Oliveira, ela está perguntando aqui. Algum dos debatedores já teve entrevista com o Serenão? Podem comentar, por favor? Eu tive uma experiência uma vez, vou contar, né? A gente não sabe. Estava num lugar, certo, que tinha uma... Eu não lembro se era uma parede ou um muro. Uma parede, um muro muito alto, enfim. E tinha um portão grande. Tipo um portão grande. Aquele tipo de portão de castelo, aqueles assim, né? Aquelas portas grandonas. E aí tinha algumas pessoas do lado de fora e tal. Tava lá, no meu sonho. E daqui a pouco começou a gerar uma tensão no ambiente. Algumas pessoas começaram a falar, começou a gerar uma agitação no ambiente. Essa alegada percepção de agitação ou tensão energética no ambiente, associada à possível aproximação de um serenão, descrita no relato, talvez possa ser explicada pelo uso de alguma paratecnologia exógena no lugar, ou ainda não identificada ou compreendida com precisão paracientífica por Júlio Almeida. Outra hipótese é a atuação de algum paradispositivo endógeno ou acoplado ao holossoma de determinada consim ou consciex, com o objetivo de fascinar outras consciências presentes na situação, utilizando uma delas como cobaia em experimento específico. Nesse contexto, eu considero possível a confusão entre os conceitos de serenismo endógeno e serenismo exógeno, especialmente quando há influência de amoralidade paracientífica ou brunuladora na lucidez das consciências envolvidas. Em síntese, a situação revela uma carência de esclarecimento técnico-científico a respeito das múltiplas premissas explicativas envolvidas no fenômeno. E faço aqui uma associação com o verbete paradispositivo de Guilherme Vasconcelos, a especialidade para a tecnologia, que pode ajudar a expandir a análise desse tipo de ocorrência. Todos vocês aprenderam que ondas eletromagnéticas, ou luz, ou ondas sonoras, você pode criar um fenômeno chamado interferência construtiva ou interferência destrutiva. Você sabe o que é isso? Se eu jogar duas ondas com mesma frequência e mesma amplitude, vou jogar as duas igualzinhas, jogar essa outro aparelho fazendo isso aqui. Se elas se verem em frequências parecidas, o que acontece? Quando elas se juntarem, essas duas vão se somar. Aí você vai ter uma terceira resultante, que é assim, super grandona. Que é a soma dessas duas. Quando elas acontecem em fase, esse pico coincide com esse pico, elas se somam. Perfeito? Então a gente chama de interferência construtiva. A resultante é uma puta onda maior. Ok? Muito bem. Agora, você está me entendendo? E esse tipo de onda, chamada onda escalar, agora os cientistas perceberam que ela tem 200.000 aplicações. Muito bem. Um grupo de cientistas, que trabalhavam para as indústrias petrolíferas, eles podem estudar até como jogar uma onda e acalmar depois. Deixar todo mundo calminho, tranquilo, em paz. Só fazer aquela frequência cair numa frequência de onda alfa, de onda mais tranquila, que relaxa. Então, na verdade, é um instrumento que você pode manipular o estado emotivo e emocional de grandes massas. Eu cheguei e falei, o que está acontecendo? O que houve? O Serenão está vindo. O pessoal falou isso. Aí eu falei, está vindo aonde? Eu olhei, não vi nada, ele espera um pouco. Por que houve a intenção de tentar heterossugestionar a pessoa envolvida, no caso Júlio Almeida, afirmando que se tratava da aproximação de algum suposto serenão por meio da frase "o serenão está vindo"? Essa sugestão foi feita mesmo sem que a pessoa tivesse tido a oportunidade de aproveitar melhor a possível vivência parapsíquica, ou interagir por mais tempo com as consciências presentes, ou ainda conhecer com mais profundidade o ambiente onde possivelmente estivesse projetada. Além disso, parece não ter havido espaço para a consideração de outras hipóteses explicativas antes da sugestão interpretativa. O próprio relato de Júlio Almeida classifica a experiência como um sonho, o que indica incerteza ou ambiguidade quanto à natureza real do fenômeno vivenciado. Então, veja bem, se os Greys têm a capacidade de apagar a sua memória, ele tem a capacidade inversa. Qual que é a capacidade inversa? Criar uma memória.
Beleza, toca aqui. Obrigado aqui, ó. Até que enfim. Deixa eu explicar para vocês. Embora as inteligências extraterrestres funcionam muito com tecnologia de inteligência artificial. Eles usam muitos operadores com inteligência artificial muito mais avançados que vocês possam imaginar. Sem que ambas percebam que foram unidas. Olha que loucura. E isso é possível. Não vou entrar muito em detalhes sobre isso, mas o que eu queria dizer aqui, com relação ao filme Dark City, é que essa reprogramação mental é uma realidade, ela ocorre quando você dorme, existe talvez não, existem estações de reprogramação mental em outras realidades, em que às vezes um lote de pessoas são reprogramadas e quando elas acordam com as suas memórias alteradas, sem que elas se apercebam disso. Obviamente que o tempo é uma coisa que está incutida em nós também, na nossa consciência. A partir do momento que você tem consciência de que você está vivenciando uma realidade e você tem consciência dessas transformações de estados que ocorrem na nossa realidade, onde as coisas mudam, você tem um tempo interno, uma noção de tempo interno, subjetiva, mas tem. E obviamente... Que lugar, aí daqui a pouco abre aquela porta, aquela porta gigante, e começam a vir várias pessoas, né, consciências, um grupo assim, né, como se fosse uma Equipex. O secto, né? Um padrão de energia mais elevado, só que começou a vir, ainda não tinha aparecido a pessoa ainda, né? E aí daqui a pouco aparece ela no meio. Cara, assim, era uma energia muito diferente. Muito diferente. Se destacava no meio de todo mundo. E aí ela veio, começou a cumprimentar as pessoas e tal. Claro que não me cumprimentou outras pessoas, mas eu fiquei observando. E a principal característica que me marcou, que aí em seguida eu acordei, né? Foi essa leveza do humor. Tinha um humor assim, uma coisa, o cara era poderoso, mas ele tinha um humor, uma coisa assim, ele cumprimentou todo mundo, sorrindo e tal. Foi indo. Claro que teve mais coisas, só que depois eu não consegui captar direito. Essa foi a experiência que eu tive, assim, muito marcante. E se era um serenão ou não era, eu não sei. Mas que aquela consciência tinha um holopensene, uma presença, ela era diferenciada. E principalmente pelo humor dela. Ela era leve. E se a descrição dessas características de humor diferenciado e leveza for, na verdade, resultado de uma heterossugestão induzida por técnicas de manipulação psicológica avançada? Tal influência poderia ocorrer por meio de indução de estados alterados de consciência durante a fase do sono, gerando encantamento pseudocientífico sustentado por pensanidade social lacunada, ou seja, marcado por omissões e distorções sutis? Nesse contexto, cria-se um ambiente propício à exploração oportunista de brechas cognitivas e afetivas, promovendo carência e dependência emocional em relação a determinados grupos ou lideranças locais. Tudo isso pode ser alimentado por subinformação e desinformação sistemática, muitas vezes legitimada por um bairrismo paracientífico que inibe a análise crítica e o debate mais amplo de hipóteses. Integra tecnologias de manipulação psicológica avançada, capazes de induzir estados alterados de consciência em populações inteiras, através de frequências eletromagnéticas específicas, podem influenciar pensamentos, emoções e até mesmo criar experiências místicas artificiais em massa. Meu nome é Júlio Royer, eu estou aqui no CAEC para convidar você para o Acoplamentário com a temática da validação das parapercepções. Essa temática é importante para começar a isolar, a começar a identificar o quanto das nossas parapercepções são reais e o quanto ainda existe de processo onírico, de criação mental, o que a gente completa nas informações que a gente percebe, as interpretações que a gente faz. Nós vamos trabalhar com essa temática no curso Acoplamentário e com uma técnica desenvolvida especialmente para isso. Sinta-se convidado. Ó, eu vou fazer só uma comparação, que é o seguinte, ó. Quem conviveu com o professor Valdo Vieira, talvez consiga imaginar melhor isso. Às vezes, quando o professor Valdo chegava no ambiente, que ele chegava meio sorrindo, cumprimentando as pessoas, ele chegava assim, sabe, todo mundo parava, aquela coisa, muito parecido com aquilo, muito parecido. Então a pessoa já vem com uma energia
extremamente homeostática na psicosfera, na pensenosfera dela e no trato com as pessoas, sabe? Isso aí foi muito marcante. Bacana. Minha principal preocupação tem sido com os efeitos da gurulatria sobre o inconsciente coletivo local, especialmente quando esse fenômeno está vinculado à idealização de uma suposta energia extremamente homeostática, tratada de forma genérica, sem contrapontos críticos ou análise multidimensional mais profunda. Essa abordagem, muitas vezes a crítica, pode explorar deficiências parapsíquicas ou pontos cegos conscienciais de diversas consciências, de maneira anti-evolutiva ou anticosmoética, ainda que nem sempre de forma intencional ou consciente. Essa preocupação se estende não apenas ao funcionamento das tecnologias, mas também às metodologias interpretativas usadas nas vivências energéticas. Por exemplo, eu já identifiquei sob o ponto de vista conscienciométrico traços de pseudo-ortopensinidade ligados não apenas à vivência do EV, mas também à forma como certos conteúdos são construídos, como é o caso do verbete da tertúlia 856, Impedimentos ao Estado Vibracional, EV. Esse verbete, na minha análise, está contaminado por uma abordagem monovisiológica e, portanto, reducionista. As chamadas 30 causas de impedimento EV podem, na realidade, encobrir, por dispersão pensênica ou hiperfoco, os efeitos gradativos e prolongados do uso abusivo de certas paratecnologias ou de uma parametodologia específica de bloqueio energossomático. Por isso, para mim, a vivência do EV não é sinônimo nem garantia de ortopensinidade. Uma consciência pode experimentar o estado vibracional e, ao mesmo tempo, manter ideias fixas, monoideísmos ou padrões repressores, tanto em relação a si mesma quanto às outras consciências. Muitos sintomas de autobloqueios descritos no verbete podem, paradoxalmente, ser consequências de um uso não lúcido das próprias técnicas energéticas. Machado, ele pergunta assim, dependendo do karma da pessoa, ela pode bloquear o desenvolvimento da clarividência, projeção astral? É óbvio que pode. Não só pode, como é isso que acontece. A maior parte das pessoas buscam espiritualidade, mas não melhoram como ser. Só quer, só deseja iluminação, deseja projeção astral, mas a vida dele continua uma merda, não faz mudança nenhuma, sai pisando nos outros, sai chutando o cachorro. Então, cara, o plano astral bloqueia você. O plano astral vai falar o seguinte, ó, antes de você sair do corpo consciente, antes de você ter contato com o espírito, antes de ser clarividente, você tem que resolver todos esses problemas seus aí que você não resolveu. Aconteceu comigo, cara. Quando os chineses começaram a entrar... Você viu que o chinês vinha passar a mão na minha cabeça? Não, me ferrava. Falava, você tem que desenvolver isso, tem que treinar isso aqui, você tem que melhorar aqui, papapá. E não dava chance de eu fazer as coisas no astral, não. Não abria as portas, não. O fato de você ser um médico, contatar com os espíritos, já não faz de você um iluminado. É exatamente. É o começo do seu treinamento espiritual com os mestres de luz. É exatamente isso que o barítono ele pergunta, professor, em relação aos médiuns. Se eles já sabem que a vida continua e o que eles eram nas vidas passadas, por que eles continuam cometendo os mesmos erros? A maior parte dos médiuns são médium meia boca. Ou seja, por mais famosos que eles sejam aqui na Terra, eles não sabem de tudo. Primeiro, não sabem de tudo. A maior parte deles não lembram de vidas passadas, só são bons médiuns, certo? A maior parte deles não são sábios, são só médiuns. E a mediunidade é uma porta para o seu autodesenvolvimento. Ele pode usar bem, como pode usar mal, essa porta para o seu próprio aprendizado. Esse é um ponto-chave. O quanto que a gente está preparado e à vontade para ouvir e receber o diferente. Então, vai muito de como cada pessoa lida com aquilo que foge do que ela acha que é o certo. Né? Então, por exemplo, a gente pode pensar hoje em como as redes sociais funcionam. Né? São bolhas, né, dos algoritmos que... Né, o Instagram, por exemplo, ele vai te mostrar somente aquilo que diz respeito à sua bolha. E aí, cada vez mais, você vai ficar imerso em conteúdos, memes, ou seja o que for, de acordo com o seu interesse. Dificilmente você vai ver algo ou alguém que pensa diferente. Então, nas redes sociais, a gente já tem contato a somente os iguais, né? Pessoas que pensam como a gente, ou posts de acordo com aquilo que a gente sente mais afinidade. E aí, vale a gente pensar... Será que a gente tem alguma bolha assim? Né? De preconceitos mesmo? Né? Então,
quando eu ouço alguém falando, pensando diferente, como é que eu reajo? Né? Com resistência? Não, pego, né? Já vai agressivo? Não, eu consigo, opa, a pessoa pensa diferente, né? É só isso, é diferente. Né? Então, eu acho que a gente tem muito a refletir nesse sentido, sabe? Do que a gente espera que seja o intermissivista, quem que a gente está de fato aberto, é uma prioridade, acolher, ouvir, entender, esclarecer, né? E não para converter ou fazer a cabeça, mas para mostrar, ó, olha que massa isso aqui, essas ideias, né? Se você quiser, estamos aí, mas fique à vontade. Né? Então, eu acho que uma reflexão mesmo para a gente ponderar. Oi pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para fazer um convite especial para você. Todo sábado, aqui no CAEC, em meio a esse balneário energético, você pode fazer um curso gratuito chamado O que é a Conscienciologia. Todos os sábados, às 15 horas, você vai ter uma overview, uma visão completa da Conscienciologia, do CAEC, da Projeciologia, das instituições conscienciocêntricas, conhecer as especialidades da Conscienciologia. Você vai poder visitar laboratórios da Conscienciologia, o holociclo, a holoteca, o tertuliário, tudo isso monitorado por professores experientes e pesquisadores da Conscienciologia. Então a gente espera você aqui no CAEC, agora, aos sábados, às 3 horas da tarde, para fazer o curso O que é a Conscienciologia. Esperamos você! Entende? Porque quando tem que tomar uma decisão. Eu acho que logo no início da nossa gestão, eu senti isso, essa responsabilidade de a gente discutir um assunto e emitir um posicionamento. Porque a CCCI vai ler aquilo, vai, né, questionar, vai criticar, vai elogiar, e você vai estar colocando a sua assinatura energética naquilo. Entende? Então, muitas vezes, é uma assunção de responsabilidade. Não vai mais como você passar batido, não vai ter como passar batido. Tipo, deixa eles definir isso lá, né? Vamos ver o que vai dar. Não. Você vai colocar a tua assinatura energética e aí, para isso, precisa de muita lucidez, discernimento. Essa interação que a gente está falando, da interaciologia, ela é fundamental, porque você vai precisar aprofundar o teu conhecimento sobre aquele assunto, se você ainda não tem. Entende? Então, é um nível de assunção de responsabilidade. Eu queria chamar atenção para isso. É tanto, às vezes, um downgrade, dependendo do temperamento, da personalidade, quanto um upgrade. Né? Então, é muito cômodo nós termos no nosso grupo pessoas que, entre aspas, apontam o caminho. Né? Se tiver errado, a responsabilidade é dessa pessoa. Eu só segui, não tem nada a ver com isso. Né? A hora que você assume a responsabilidade, é você que vai responder por aquilo. Eu quero só trazer uma observação aqui, fazer uma observação em cima disso, assim, que você acabou de colocar. Uma vez eu estava assistindo um curso com o professor Marcelo da Luz, tá? Autor do livro Aonde a Religião Termina. E ele estava falando sobre as automimeses que nós aqui podemos, às vezes, ter dentro da própria religiosidade, estando na Conscienciologia. Ele estava meio que falando, assim, de forma subjetiva, e eu fiz questão de perguntar, eu já sabia mais ou menos o que ele ia responder. Eu falei assim, mas Marcelo, você acha que é possível, na atual conjuntura hoje, um voluntário nosso aqui está vivendo uma postura religiosa, mesmo estando aqui convivendo com a gente? Ele falou assim, claro, com certeza. Para quem não sabe, o professor Marcelo da Luz é um ex-padre, né? Ele é dissidente da igreja e é um voluntário e escritor da Conscienciologia. E aí ele complementou assim, a pessoa pode vir no tertuliário como se fosse uma missa, ela pode pegar o verbete como quem pega aquele folhetinho na igreja, e Serenão está vendo, ele deu alguns exemplos, não é Deus está vendo, é Serenão está vendo, de como que a pessoa pode vivenciar os nossos construtos, mas todos adaptados a uma conduta religiosa. Então isso é muito sério. Isso que você está trazendo, Alcir, que eu acho que é muito importante, é a noção do nível de autopesquisa, de autoenfrentamento,
de autorreciclagem que cada um de nós desenvolve. É essa noção que vai mostrar para nós que realmente a gente está conseguindo evoluir de uma forma mais rápida.